todos, é um prazer estar aqui com vocês para mais um Hora Saudável, né? Um vídeo muito interessante aí para a gente aprender os benefícios aí dos shakes, dos produtos da Herbalife. Bom, meu nome é Bárbara. E eu vou falar sobre proteína isolada de soja hoje, sua qualidade, seus benefícios para a saúde e os benefícios para o meio ambiente. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou nutricionista, eu sou mestre e doutora em saúde pública pela USP, sou especialista sênior em nutrição na IFF para América Latina e também sou presidente executiva do International Life Science Institute, o ILSI Brasil, aqui no Brasil. Bom, então vamos começar aí falando da proteína isolada de soja. A proteína isolada de soja, né? O que seria isso? Nada mais é, o próprio nome já diz, né? É quando a gente isola só a proteína do grão da soja. Então, a proteína de soja, a soja, ela passa por várias etapas, né, de processamento. Então, temos do grão da soja, a gente retira o óleo, retirando o óleo, a gente tem a farinha da soja, depois, por outro processamento, a gente vai ter a proteína concentrada de soja, que tem mais ou menos aí 60% de proteína, e retirando os carboidratos, retirando mais lipídios, a gente vai ter a proteína isolada de soja, que é um produto que contém 90% de proteína. Então, ainda vai ter um pouquinho de lipídios, né, que são as gorduras, que são gorduras poliinsaturadas, que fazem muito bem para a saúde, e o resto são o que a gente chama de cinzas, né? Então, não tem mais os carboidratos, não tem nenhum carboidrato. Então, quando as pessoas falam que a soja possui fatores antinutricionais que impedem a absorção de nutrientes, como vitaminas e minerais, aí a gente está falando da soja, o grão, que contém substâncias como estaquinose, rafinose, que são carboidratos que impedem aí a absorção de vitaminas e minerais. Impedem não, apenas diminui, assim como qualquer fibra, tá? Mas a proteína isolada de soja já não contém mais carboidrato nenhum. Então, não tem nenhum fator antinutricional, não vai impedir a absorção de nenhuma vitamina e mineral. A proteína isolada de soja é o formato mais puro da proteína que as empresas, né, de alimentos encontram aí no mercado para utilizar aí nos seus produtos, né? É o formato premium da proteína. Bom, é o formato mais puro também da proteína. Essa proteína, ela é de altíssima qualidade, né? Então, um dos mitos, né, que é uma das coisas que a gente ouve falar muito, é que as proteínas vegetais não são tão boas quanto as proteínas animais. E isso, na verdade, é um mito. Bom, para avaliar a qualidade de uma proteína, existem várias metodologias, mas uma das metodologias que é aprovada pela Organização Mundial de Saúde se chama PDCAAS. PDCAAS é a sigla em inglês, que em português significa Score de Aminoácidos Corrigido pela Digestibilidade Proteica. Oh, meu Deus, o que é isso? Né? Não se preocupem, é fácil. É uma metodologia que leva em consideração dois fatores. Então, o conteúdo de aminoácidos essenciais presentes nessa proteína. Então, os aminoácidos, eles são divididos em dois grupos, aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Os não essenciais, o nosso corpo produz normalmente. E os essenciais são aqueles que a gente precisa ingerir através dos alimentos, que o nosso corpo não produz, então a gente precisa ingeri-los através dos alimentos, através das proteínas. Bom, além de ter que conter todos os aminoácidos essenciais,
a quantidade desses aminoácidos essenciais também é muito importante. Então, tem que ter em quantidades necessárias para atender as necessidades de crianças de 2 a 3 anos de idade, que é a faixa etária onde mais necessita de aminoácidos essenciais. Então, se a gente cumpre as necessidades de aminoácidos essenciais para crianças de 2 a 3 anos de idade, a gente vai estar cumprindo para todas as faixas etárias. Então, o cálculo, ele tem que ser feito em cima das necessidades para crianças de 2 a 3 anos de idade. Bom, além disso, a proteína tem que ter uma boa digestibilidade. O que é isso? Ela precisa ser muito bem absorvida e utilizada pelo nosso organismo para todos os processos bioquímicos. Então, as proteínas, os aminoácidos, eles são muito importantes para todas as reações bioquímicas do nosso organismo, né? Então, essa metodologia, ela avalia esses dois fatores. Bom, nessa metodologia, eles também se utiliza a caseína, que é uma das proteínas do leite, como a proteína de mais alta qualidade. É a que recebe uma pontuação de 1 ou 100%. Então, nessa metodologia, as proteínas recebem uma pontuação de 0, a mais baixa qualidade, até 1 ou 100%, que é de mais alta qualidade. E a proteína isolada de soja, ela pode ser comparada à caseína, que é a proteína, que é uma das proteínas do leite, porque é a única proteína vegetal que recebe a pontuação também de 1 ou 100%. Então, outras proteínas, como a proteína do soro do leite, que nós chamamos de whey protein, né, e a albumina, que é a proteína do ovo, são as outras proteínas que também recebem uma pontuação de 100%. E uma coisa importante, que quanto mais isolada é a proteína, quanto mais pura é a proteína, maior é essa pontuação. Né? Então, por isso, porque já não vai ter mais aqueles carboidratos que vão impedir aí a sua absorção e a sua utilização. Então, o que significa ter uma pontuação de 100%? Significa que tem todos os aminoácidos essenciais em quantidades necessárias para todas as faixas etárias e que possui uma ótima digestibilidade. Bom, então, vimos até aqui que a proteína isolada de soja é uma proteína de alta qualidade, é a única proteína vegetal que é tão boa quanto as proteínas do leite e a proteína do ovo. É a única proteína vegetal que recebe uma pontuação de 100%. Mas ela também apresenta muitos benefícios para a saúde. A proteína de soja ela é estudada há mais de 70 anos. Né? E ao longo desses 70 anos, mostrou que a proteína isolada de soja ela é uma proteína de altíssima qualidade, e por ser de altíssima qualidade e totalmente segura, ela pode ser utilizada tanto em fórmulas infantis, quanto em fórmulas enterais. Fórmulas enterais são aquelas fórmulas que são utilizadas em hospitais. Isso prova o quanto segura é a proteína isolada de soja, porque para se utilizar, para ter a permissão do governo para utilizar um ingrediente numa fórmula infantil, a gente precisa provar que o ingrediente ele é totalmente seguro e de altíssima qualidade, senão não é aprovado. E a proteína isolada de soja é a única proteína vegetal que pode ser utilizada em fórmulas infantis. Então, isso mostra que ela é totalmente segura e de alta qualidade. Bom, e quanto aos benefícios, a gente tem o benefício mais conhecido da soja, né? Que é para a saúde cardiovascular, é a redução do risco de doenças do coração, de doenças coronárias, né? Isso porque a proteína isolada de soja, ela reduz o colesterol total, reduz o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, aumenta o colesterol HDL, que é o colesterol bom, que vai proteger a gente desse colesterol ruim, e diminui os triglicérides também. Então, só aí já diminui o risco de doenças cardiovasculares.
Bom, além disso, a proteína isolada de soja, os estudos mais novos, eles têm mostrado que a proteína isolada de soja melhora a elasticidade dos vasos coronários. Então, com o passar dos anos, a gente vai perdendo a elasticidade de tudo, a elasticidade da nossa pele, né, a elasticidade dos órgãos e a elasticidade também dos vasos coronários. Então, melhorar a elasticidade dos vasos coronários é muito bom para permitir um ótimo bombeamento do sangue. Então, tudo isso contribui para a saúde cardiovascular. Bom, quando a gente fala de estudos científicos, só de falar que é científico, a gente pensa que todos são estudos ótimos, né? Na verdade, não, gente. Estudos científicos, a gente tem estudos muito ruins e tem estudos muito bons, né? Então, os melhores estudos são chamados de revisões de meta-análise. As meta-análises, elas apresentam uma robustez, um poder estatístico mais forte para comprovar, né, os benefícios ou malefícios de ingredientes. E existem muitas meta-análises comprovando que a proteína isolada de soja, ela reduz o colesterol total, reduz o colesterol ruim, reduz os triglicérides. Então, essas meta-análises já comprovam isso há muitos anos. Bom, a proteína isolada de soja também atua na redução dos níveis de glicose no sangue, né? Na redução dos níveis de açúcar no sangue. E por que que a proteína de soja faz isso? Porque ela melhora a sensibilidade do hormônio chamado insulina. Então, a insulina, ela é muito importante, a ação da insulina é muito importante para controlar os níveis de glicose, de açúcar no sangue. Quando a gente tem sobrepeso ou obesidade, os nossos órgãos começam a adquirir uma resistência à ação desse hormônio. E com isso, a insulina não consegue controlar bem a glicose no nosso organismo, no nosso sangue. Então, os níveis de glicose começam a subir até ocasionar uma síndrome metabólica e diabetes tipo 2. A proteína isolada de soja, ela é capaz de melhorar a sensibilidade dos nossos órgãos à ação dessa insulina. Então, ela diminui essa resistência à insulina e, com isso, diminui o risco de ter diabetes tipo 2. Então, né, é ótimo aí, principalmente para os que têm já diabetes tipo 2 ou que já têm sobrepeso e obesidade e um maior risco de desenvolver essa doença, né, essa enfermidade. Bom, a proteína isolada de soja, ela também é capaz de aumentar a saciedade, reduzir a fome. Isso é ótimo, né? Os estudos mostram que as proteínas de alta qualidade são muito boas para dietas para perda de peso, porque elas são eficazes nessa redução da fome, né? Nesse aumento da saciedade. Então, os estudos mostram que proteínas animais de alta qualidade e proteína isolada de soja, eles são muito boas, funcionam muito bem para o processo de perda de peso. Então, a gente perde gordura corporal e consegue manter a massa muscular. Porque, normalmente, quando a gente faz dietas para perda de peso, com muita restrição calórica, o que acontece? A gente perde gordura. Não, desculpa, a gente perde músculo e não perde a gordura. A gordura a gente vai perder depois. E a gente não quer perder músculo, porque o músculo, ele é muito importante para manter a nossa taxa metabólica funcionando. Então, quanto mais músculo a gente tem, mais a nossa taxa metabólica funciona lá e mais caloria a gente vai gastar. Então, é muito importante a gente manter o músculo. Então, essas dietas para perda de peso com alta quantidade de proteína de alta qualidade são importantes, então, para manter músculo e perder só gordura.
Mas quando a gente compara os estudos com proteína isolada de soja e proteína animal, a gente vê as vantagens da proteína isolada de soja sobre essas proteínas animais, sobre essas proteínas em relação a essas proteínas animais. Então, a proteína isolada de soja, ela, além de promover essa perda de gordura corporal, manter a massa magra, manter os músculos, ela também reduz o colesterol, reduz os níveis de açúcar no sangue, reduz a inflamação, porque, infelizmente, pessoas com excesso de gordura corporal, que são as pessoas que têm sobrepeso e obesidade, apresentam um grau de inflamação leve. E ficar muito tempo com esse grau de inflamação leve leva a essa resistência à insulina, leva a outros problemas de saúde. Então, é bom que diminua essa inflamação. E a proteína isolada de soja é capaz de fazer isso. Então, ótima proteína para redução aí de peso, para os processos aí de perda de peso. Bom, os estudos mais novos, eles têm mostrado, têm falado muito da microbiota intestinal, né? A proteína isolada de soja, ela é capaz de melhorar a diversidade da microbiota intestinal. Coisa que as proteínas animais normalmente não fazem, tá? Então, a proteína isolada de soja, ela melhora a diversidade da nossa microbiota, das nossas bactérias que vivem lá no nosso intestino. Então, ela aumenta a quantidade de bactérias chamadas bifidobactérias e lactobacilos, que são as bactérias boas, e diminuem a quantidade de Clostridium e bacteroides, que são as bactérias ruins. Por que que é tão importante aumentar a quantidade de bactérias boas no nosso organismo? Porque elas produzem substâncias que fazem com que a nossa parede intestinal fique saudável. Que a nossa parede intestinal a gente chama de barreira intestinal. Essa barreira intestinal é muito importante que ela sempre fique saudável, porque ela é importante para regular o que é absorvido ou não é absorvido, que vai para as fezes, no nosso organismo. Quando a barreira intestinal ela não está saudável, toxinas são absorvidas, gerando um processo de inflamação que chamamos de endotoxemia. Essa endotoxemia, ela vai gerar aumento de colesterol, aumento da resistência à ação da insulina, com isso aumenta da glicose no sangue e outros problemas de saúde. Então, as bactérias boas, elas formam ácidos graxos de cadeia curta, que é o butirato, o acetato, que mantém as células da barreira intestinal funcionando de maneira saudável, faz com que a proliferação dessas células sejam saudáveis, então mantém a ação da barreira intestinal funcionando muito bem. Isso impede que substâncias tóxicas, como os lipopolissacáridos, ou lipopolissacarídeos, que são substâncias produzidas pelas bactérias ruins, sejam absorvidas. E assim não vai causar inflamação. Então, os estudos mostram que a proteína isolada de soja é capaz de fazer isso, mas as proteínas lácteas não. Então, essa é outra vantagem da proteína isolada de soja. Bom, há uma eterna briga na internet, né, falando qual proteína é melhor para o ganho de massa muscular e força muscular. Então, tem aí, o whey é melhor, não, a proteína de soja é melhor, a caseína é melhor, a albumina é melhor. Então, ultimamente, todos falam do whey, né, que é a proteína do soro do leite. Então, todos acham que essa proteína é a melhor, dão mil explicações. Sim, o whey é uma proteína excelente, mas essas meta-análises, que são esses estudos mais robustos, mostram que tanto faz a gente ingerir o whey, a proteína do soro do leite, ou a proteína isolada de soja, que as duas fazem com que o ganho de massa muscular ou de força muscular seja igualzinho. Tá?
Então, tanto faz ingerir uma ou outra, mas nada vale ficar ingerindo essas proteínas e ficar sentado no sofá, que não vai produzir músculo nenhum e a gente não vai ficar mais forte. Então, a gente precisa fazer o exercício de resistência, que é de musculação. Então, para as pessoas que fazem musculação, tanto faz ingerir whey protein ou proteína isolada de soja para o ganho de força ou massa muscular. As duas atuam nesse ganho de força e massa muscular da mesma maneira e são muito eficazes. Ah, bom, outra preocupação quando a gente fala em soja são alguns mitos aí presentes também na internet, né? Como eu disse no começo, a proteína isolada de soja, ela pode ser utilizada tanto em fórmulas infantis quanto em fórmulas interais. Isso já prova que ela é totalmente segura e que é de altíssima qualidade. Só aí os mitos já caem, né? Mas é importante aqui falar um pouquinho deles, né? Algumas pessoas falam que aumenta o risco de câncer, na verdade é o contrário, tá? As meta-análises mostram que a proteína isolada de soja, ela reduz o risco de câncer de mama e reduz o risco de câncer de próstata. E os estudos mais novos, eles têm mostrado que quanto mais cedo a gente começa a ingerir soja, menor é o risco de desenvolver esses tipos de câncer na vida adulta ou quando somos idosos. Então, na verdade, é um ótimo ingrediente aí, uma ótima substância para diminuir o risco de câncer. E para as pessoas que já tiveram câncer de mama, os estudos mostram que a ingestão de proteína isolada de soja reduz o risco de uma recidiva, né, de ter novamente o câncer de mama. E também reduz como que fala? Reduz os sintomas de uma quimioterapia. Então, é interessante aí a soja. Isso porque a proteína isolada de soja, ela contém polifenóis, que são chamados de isoflavonas, que são poderosos antioxidantes. E antioxidantes são muito importantes para a saúde, muito importantes para proteger as células do nosso corpo contra os radicais livres, contra ingredientes, substâncias tóxicas, tá? E os estudos também mostram que a proteína isolada de soja, tanto o grão da soja quanto a proteína isolada de soja não é capaz de alterar nenhum hormônio no nosso organismo, tá? Principalmente em homens. As meta-análises, olha só, a gente já tem meta-análises mostrando que a proteína isolada de soja não é capaz de alterar testosterona, não é capaz de alterar a contagem de sêmen nos homens, né? Lógico que é nos homens, né? Mulher não produz sêmen. Ai, Bárbara, né? Mas é totalmente seguro para homens. Se não é capaz de alterar os hormônios, não é capaz de produzir ginecomastia nos homens, que é o aumento das mamas nos homens, que é o mito que tem nas academias, né? Que soja pode causar mamas nos homens. Não, não causa, não vai dar peitinho, não vai aumentar as mamas, fique tranquilo. Já tem meta-análises comprovando isso. Soja não altera nenhum hormônio sexual masculino, ok? Bom, então a soja ela pode ser ingerida tanto em homens quanto por mulheres, aliás, deve ser consumida tanto por homens quanto mulheres, porque reduz aí o risco de câncer de mama e de próstata. Pode ser consumido tanto de crianças até idosos, pode ser consumida em todas as fases da vida. Bom, então, em relação à qualidade, à saúde, né, os benefícios à saúde, a gente já comentou, né, e vamos falar um pouco aí da sustentabilidade, né, é um tema muito importante,
principalmente para as novas gerações. Então, para a geração dos millennials, né, que a gente sempre fala, né, que eu acho que hoje os millennials estão aí de 25 a 35 anos de idade, é uma faixa etária que se preocupa muito com sustentabilidade, e as gerações mais novas vão se preocupar ainda mais. Então, hoje é muito importante para eles ter, né, disponível um produto que seja mais sustentável. E a proteína isolada de soja, ela é mais sustentável que as proteínas animais. Então, existe um estudo que se chama Estudo de Ciclo de Vida da Proteína. Então, por exemplo, para a proteína do leite, se estuda a produção dessa proteína desde a concepção do bezerro até a extração do leite, quando esse bezerro já virou, né, uma vaca adulta, desde a produção dessa proteína, o transporte, a venda. Então, se estuda o quanto se gasta de água, de terra, quanto se emite de gás carbônico em todas essas fases. E para a soja, se estuda desde o plantio, né, da soja, até a produção da soja, até a sua venda, tá? Então, isso que se chama estudo do ciclo de vida da proteína. Então, quando a gente compara a produção de 1 quilo de proteína de soja com 1 quilo das proteínas animais, seja do leite, seja da produção de carne bovina, ou de frango, ou de porco, todos os estudos mostram que para se produzir 1 quilo, a mesma quantidade de proteína, né, de soja quanto de proteína animal, a proteína isolada de soja gasta menos água, se utiliza menos terra e se emite menos gás carbônico. Então, isso comprova que a proteína isolada de soja, ela é muito mais sustentável que as proteínas animais. Então, e esse tema da sustentabilidade é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde, né? Porque com o crescimento aí da nossa população, a gente tem a preocupação se vamos ter alimentos para todos no futuro, né? Se vamos ter proteína disponível para todos no futuro. Então, essas gerações mais novas, elas se preocupam muito com isso. Então, a venda de um produto que seja mais sustentável, ela agrega muito valor, né? Bom, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Agradeço muito a atenção de vocês, mas não vão embora, tá? Porque agora tem um vídeo promocional aí para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.